Valorant é um jogo FPS tático, 5 contra 5, onde você tem a equipe defensora e a equipe atacante. A atacante planta uma bomba, a defensora tem que defender onde você planta essa bomba. Tem vários agentes, cada agente tem sua habilidade, tem várias classes de agentes. Aí você pode montar as suas composições de acordo com o que você precisa para você ter o melhor proveito para você conseguir fazer esses objetivos. Ano passado foi quando eu me descobri uma pessoa não binária. Desde os meus 11 anos eu tinha alguma dúvida na minha cabeça sobre o meu gênero. Então, eu me olhava no espelho e me sentia uma mulher trans, mas ao mesmo tempo eu não me sentia uma mulher trans, era um sentimento muito confuso. Então, foi conversando, por exemplo, com o Mandizinho, que meio que eu consegui entender o que eu era. E aí foi quando eu comecei a jogar os campezinhos de VP inclusivo, foi os campezinhos menores, e aí, como eu me destaquei bastante, começou a chegar propostas de organizações maiores. Então, eu fui vendo qual que era melhor e aí chegou a 00 Nation. Na sua rua, enquanto isso, SRN dá as boas-vindas pro time da Loud. Novamente ela, Ace! SRN imparável! Quando eu comecei, eu fui a pioneira aqui no Brasil, né, de narrar jogos. Não tinha mulher narrando games. Eu não tinha pessoas pra falar, pô, cabe eu ali. Eu tive que quebrar a cara pra, coube, entendeu? Mas quando você vê, facilita demais. Eu acabei virando analista da Game Landers Purple, que encerrou as atividades no ano passado, mas em 2020 as meninas ganharam, né, basicamente tudo do cenário inclusivo. E acabou que eu cheguei no ano de 2022, no início do ano de 2022, ser convidada pela Gamers Club para fazer os protocolos Gênesis e o Evolução. E a partir disso, foi que a Riot foi convidando não somente eu, mas as outras meninas que também participaram para fazer, né, os torneios inclusivos e algumas vezes prestar serviço em alguns outros torneios também deles. Se inserir como mulher é muito mais difícil, porque é um cenário mais masculino. Você pega a maioria dos profissionais são homens que já vieram de outros FPS, então para as mulheres se inserirem no mercado é muito difícil. A gente sempre começa com ações inclusivas, a gente começa fazendo os campeonatos inclusivos, é muito difícil você simplesmente aparecer numa transmissão oficial. Você saber como você vai ser aceita, ainda mais sendo narradora, que já é uma função bem mais complicada, porque você tem uma voz feminina ali num mundo que é totalmente dominado por homens. Falei, pô, não tem jeito, a minha voz vai ser de mulher, né? Eu sou mulher. Não tenho que mudar, eu quero ser reconhecida como uma narradora boa. Nem narradora eu falava, narrador X, porque eu não quero ser diferenciada por gênero. Quero ser uma excelente profissional. Mas agora, a gente não é a prioridade para ser contratada. Existe uma lista de pessoas na frente. Então, toda vez que uma mulher entra, você tem que se provar muito mais de por que você merece aquela vaga. O Game Changers, eu acho que eu entrei quase junto com o projeto, né, começando. Então a gente vê toda essa movimentação, todo o cuidado que eles têm com o cenário inclusivo. O pessoal sempre pergunta pra gente também as nossas opiniões sobre como agir, levar as meninas pra lá, como que vai ser, Media Day. Então a gente está sempre fazendo parte de um pouquinho aí dessa construção do campeonato. Então ainda precisamos de investimento, né? Não tem como não crescer se a gente não for incentivado a jogar. Organizações, essas coisas, elas estão ali para dar lucro. Então, elas precisam ter um motivo para fazer um time feminino. Então, muitas das organizações dos times do BCB, elas foram obrigadas a também ter uma line inclusiva. Então, essas ações ainda precisam ser obrigatórias. Porque não dá para simplesmente largar e falar vai dar tudo certo no final. Não, você precisa estar ativamente fazendo com que invistam também nesse cenário. E quanto ao cenário misto, eu acho que é mais esse mesmo modelo, só que o pessoal entender, o pessoal que eu digo, os próprios jogadores do cenário inclusivo, entender que eles são capazes de participar também de vários classificatórios do cenário misto, né? É aquilo de se sentir confortável jogando,
né? Porque às vezes alguma equipe não se sente confortável jogando no cenário misto, por ser, às vezes, transmitido ou julgado por isso, aquilo, ou comparado por isso, aquilo, porque a gente é comparado sempre, né? A mulher é comparada com o homem sempre, a vida toda. Às vezes as equipes não se sentem confortáveis para jogar um campeonato misto. Vou falar de novo, eu como ex-jogadora sempre sonhei com esse cenário, da gente ter uma tranquilidade e se sentir confortável principalmente para jogar com os homens, né? Porque não é só você jogar, você mostrar o seu talento, é você se sentir confortável, você saber que o seu parceiro não vai te assediar, saber que o seu parceiro não vai te tratar de forma inferior, saber que o seu parceiro vai ouvir uma call dentro do jogo que você faz. Então é você se sentir confortável. Eu acho que quando o pessoal do cenário inclusivo se sentir confortável a esse ponto, pode rolar. Porque jogadores, a gente tem experiência demais pra isso, sabe? Que cabe, pô, uma bastardinha. Gente, ela cabe demais num time misto. Então, acho que é um trabalho mais dentro da gente, sabe? Do que de questão de habilidades, assim. E óbvio, né? Toda a disciplina que os jogadores, parceiros, também tem que ter. O que a gente tá caminhando ainda passos bem lentos, mas eu acho que seria muito bacana ver isso. Então, assim, eu espero muito que no futuro não exista necessidade do Game Changers, porque a gente já conseguiu essa igualdade no Valorant como um todo. Mas, por enquanto, eu sinto que a presença dele é imprescindível para que essas pessoas que o Game Changers aborda continuem no mercado de trabalho de uma forma ativa. Isso vai demorar, né? Não vai ser de um ano para outro, não vai ser de 2, 3 anos, a gente está falando de muito mais tempo. Assim como eu falei como Caster, né, que já tem pessoas que já estão trabalhando 10 anos na área, mesma coisa nos jogos. Então, são homens que já estavam treinando há muito mais tempo, que a cultura ensinou que eles poderiam jogar mais do que as mulheres também. Neste momento, não tem como juntar, mas esse é o objetivo principal e eu acredito muito que no futuro a gente vai ter esse cenário que de fato vai ser misto, né? Que a gente fala que existe misto inclusive, mas o misto não tem mulher, mas eu espero que de fato seja misto. Eu, por ser uma pessoa não binária, eu tinha muito medo de se relacionar com players do misto, sabe? De, tipo, querer entrar no time de tal pessoa, me chamarem pra tal time de tal pessoa, porque eu não conhecia as pessoas, sabe? E eu tinha medo de sofrer muito preconceito dentro do time. Então, eu tinha esse medo. E hoje em dia eu vejo com totalmente outros olhos, um ponto de vista totalmente diferente. Se as pessoas do misto olharem pra mim e falarem você tem potencial de jogar aqui, eu vou abraçar com certeza. Tem muita mina boa que, por exemplo, é melhor que muito cara do VCB. Então, tipo, isso é só questão de tempo mesmo e as pessoas entenderem essas coisas. Sobrevive, focaliza a parte pra cima. Olha o que a Dike afrontou! A Dike, ela é bem nova, né? Agora que ela tem 18, se não me engano. Mas eu acho que ela deve querer bastante ser campeã mundial no cenário inclusivo antes de mudar a sua carreira ou tentar arriscar outros ares, né? Porque ela está muito próxima disso, né? A gente sabe que ela está muito próxima. Então eu acho que é mais esse discurso, mais para tipo, vou conquistar o que eu posso aqui no cenário inclusivo para depois carregar minhas forças e tentar um outro plano que já está... Porque o cenário inclusivo já está bem caminhado para ela. Se ela for entrar para o cenário misto, ela vai ter que começar praticamente tudo do zero, né? Se adaptar, enfim, outros jogos, outros campeonatos, outra frequência de calendário. Então, acho que é mais nesse termo de tipo, quero conquistar aqui o meu mundial, o topo, realmente. Já tiveram o topo ano passado inteiro, né? Faltou o mundial. Porém, eu acho que ela vai querer ainda beliscar a taça antes de arriscar o... Eu sei que não foi em vão. Então, eu tô triste com a derrota, mas eu sei que tudo que eu adquiri aqui, eu acho que valeu por anos e anos na minha carreira, sabe? Se você não tem hater, você tá fazendo alguma coisa de errado. Se tem pessoas que te odeiam, quer dizer que você é bom no negócio. Então, tipo, as pessoas vêm fazer comentários transfóbicos pra mim e também vêm falar que eu jogo mal e não sei o quê, junto com os comentários transfóbicos. E também já tive várias situações de ranked, por exemplo, de pessoa falando muita coisa pra mim e, tipo, eu ficar mal mesmo. Né, tipo, poxa, aí lá vai eu ter que fingir que não sou uma mulher pela milionésima vez pra jogar em paz, que saco! Mas existe. Quando acontece, eu tento não ligar. Algumas vezes eu respondo, a pessoa fala A, eu falo B de volta. Mas eu não acho que isso seja a melhor solução no momento, mas tem momentos que acontece. E tem game que eu não abro mic, né? Tem game que eu fico caladinha, a pessoa fala, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E se eu me achar que convém, eu faço, senão também não faço. E pode me xingar, coitada da minha mãe, que já foi xingada tantas vezes na internet e nem sabe. Eu jogava em live, aí comecei a ficar um pouco preocupada com o que podia acontecer, né? Então, sempre que eu posso ocultar o meu nome nos jogos, eu oculto. Se eu tiver que falar, eu evito. Então,
Então, sim, a gente passa por isso, né? Não tem como. Acho que ninguém sai ileso. É realmente muito tóxico. É claro que já melhorou muito, principalmente no Valorant, que ele já nasceu como uma comunidade inclusiva, então chama muita atenção. Mas ainda é difícil, ainda é bem difícil. Eu oculto meu nome, ainda fico receosa de falar por ser uma voz feminina. Eu ia jogar sério, mas daí quando eu vi que tinha mulher no meu time, eu comecei a trollar. Simplesmente falou pra mim que ele ia jogar sério a partida, só que ele viu uma mulher na partida e decidiu trollar. Alguém compra isso pra mim? Ô, vai lavar a louça, vagabundo. A gente que é mulher, a gente sofre preconceito em todo lugar, né, meu? A gente tava iniciando a partida e os moleques começaram a falar um monte de merda pra mim. Inevitável. Vai roubar minha kill mesmo? Cadê ela? Que cara babaca, mano. Já tivemos a primeira DR mesmo, sério? Ai, meu Deus do céu. Olha, que abusada. Ô, gostosa, vem cá, se liga. Nude, velho. Oi, amigos, espero que todos tenham uma ótima partida. Vocês são incríveis, não importa o que digam. Ô, mano, na moral, eu vou te mandar o papo, ó. Vou te mandar o papo. Nossa! Me beija, cala a boca e me beija. Manda o papo, manda o papo. Odeio mulher, mano, então cala essa tua boca aí, ó. Vou te mandar o papo na real, na moral. Ai, beleza. Capaz de eu levar ban nessa merda por causa desses escrotos do caralho, velho. Que saco. Ai, foda-se, gente. Eu vou sair daqui e já volto. Ai, caralho, que susto, velho. Agora eu me levanto, né? Obrigada. Você é uma mulher? Vagabunda. Naquela época era tudo bem mais complicado. Aconteciam muitas coisas, muitos assédios com players, né, que a gente não percebia às vezes que era assédio, ou que a gente percebia e não podia falar nada. A gente percebia que um cara queria investir num time, mas ele queria investir porque ele estava afim de tal jogador. Era complicado, era bem complicado viver aquela época, porque, querendo ou não, o pessoal brincava com os nossos sonhos. A gente queria ser jogador, queria ter time profissional. E os caras viam isso no olho das meninas. E o pessoal muitas vezes contratava você só porque queria ter as menininhas bonitinhas, os times bonitinhos, não é porque vocês jogavam bem ou porque isso e aquilo, queriam aproveitar a sua imagem. Era muito complicado. Então, quem persistiu, quem batalhou, Pan, por exemplo, Pan tá aí desde aquela época, Pan fazia parte da minha época de jogar 1.6, passou por muita coisa, por muita barreira, por muita gente babaca, muita gente querendo iludir, brincando com seus sonhos, falando que você ia ter um salário, ou então que você ia ter um retorno se você ganhasse X campeonato e ganhava e não tinha retorno. Então a gente era muito iludida. Muito, muito iludida mesmo. A gente caía, porque era um dream, né? Você ter um time, você poder jogar com suas amigas, poder participar de campeonato, poder viver um sonho ali que era muito bacana no CS na época. Mas, infelizmente, o pessoal abusou bastante das meninas naquela época digo em questão de brincar com o sonho, sabe? Brincar com essa ideia de querer jogar lá fora, querer ter um time, um negócio mais fixo. Foi bem pesado anteriormente. Hoje tá bem mais tranquilo, graças a Deus. A partir do momento que a gente tem uma grande empresa como a Riot Games levantando essa bandeira, legitima a nossa presença e mostra também para grandes negócios, e não somente grandes negócios, mas pequenos e médios, que isso é importante, que essas políticas elas são necessárias para que cada vez mais pessoas no geral consigam realmente ter as mesmas oportunidades e as mesmas condições de trabalho, porque muitas de nós não tivemos acesso às mesmas oportunidades, não foi o mesmo caminho, e eu sei que por um bom tempo não vai ser da mesma forma, mas essas políticas elas estão aqui para incentivar, para que cada vez mais haja menos esse gap, né, independente de gênero ou então de outras políticas que são afirmativas. Eu acho que o cenário feminino inclusivo, ele sempre vai ser necessário, porque é um lugar que a gente se sente confortável. A gente sabe que a gente não vai ser julgado, a gente não vai ser tratado de uma maneira diferente. E eu acho que tem um must, sabe, que vai rolar, porque tem muita gente entrando. Então tem muita gente nova, muita pessoa nova entrando pro cenário inclusivo, se descobrindo como atleta, né, como jogador. Porque o pessoal tá entendendo como funciona o jogo e porque o pessoal do cenário feminino e inclusivo tá mais à vontade para entrar nisso, né? Não tem mais aquele negócio de, pô, eu gosto muito de jogar CS, mas eu não vou montar um time porque eu sei que vão falar
M, vão falar isso e aquilo. Então o pessoal se sente confortável. Pô, tem gente jogando lá, as meninas estão jogando, estão conquistando espaço, eu posso estar lá. Então esse de eu posso estar lá que faz a diferença, que faz gerar interesse em pessoas para entrarem cada vez mais e a gente conhecer vários talentos. Porque o cenário inclusive a gente sabe que é um cenário muito sofrido, a gente sofreu muito para chegar até aqui. A gente sofreu muito para chegar a um Valorant e dar o espaço que a gente merece há muito tempo. Porque eu nunca me sentia 100% bem-vinda. Seja nas Game Jams, seja nas Lan Houses, eu recebia muitos comentários machistas e muitos comentários que me reprimiam estar ali. Então, tipo assim, eu não estava ali porque eu gostava, eu estava ali porque meu primo me trazia. E eu era apaixonada por jogar Counter-Strike. Mas não era o suficiente, nunca era o suficiente. Por exemplo, me respeitavam na fila da Lan House porque senão meu primo ia meter porrada nos caras, entendeu? E não porque eu realmente queria jogar ou porque eu era uma pessoa que merecia jogar tanto quanto os outros caras que estavam ali. Sempre foi muito difícil, na verdade, porque a gente nunca, pelo menos, não vou dizer a gente porque cada um tem a sua história, né? Mas no meu caso, era sempre isso. A gente foi descartado no lixo como um time ruim. Eles queriam que a gente demonstrasse resultados, só que tipo, a gente queria um bootcamp para conseguir fazer tipo um intensivão. Eles não davam isso e tipo, eles tinham dinheiro para fazer isso, só que eles faziam isso de má fé. Então tipo, a gente começou a ter essa frase de nós por nós sempre, porque querendo ou não era isso. A gente não tinha apoio nenhum. A gente foi ter apoio quando a gente começou a ganhar os qualifies, que foi quando eles falaram: meu Deus do céu, esse time é bom. Não, mas será que eu sou bom o suficiente? Não, mas será que era para realmente eu estar aqui? Então, por muito tempo eu precisei ter esse trabalho comigo mesma, também fui com profissionais, porque eu achava o tempo inteiro que eu nunca era o suficiente e que meu trabalho nunca estava bom o suficiente. E é realmente muito difícil quando você é criado e cresce num meio que não legitima a sua presença, que só a sua dedicação não basta. Mas quando veio o cenário inclusivo foi diferente, né? Não existia essas questões e eu ficava o tempo todo me perguntando: e cadê o problema? Eu tô aqui e só trabalhar bem basta? Só me dedicar basta? Nossa, é diferente, né? E eu vi as minhas amigas também tendo outro tipo de relação, um relacionamento mais tranquilo entre elas, assim, eu ficava, realmente é um cenário diferente, é um cenário que a gente tá aqui para crescer juntas, para se ajudar e, enfim, cada uma ajudar a outra a ser uma profissional melhor. Sabe quando você consegue se enxergar? Eu acho que é o ponto principal. Você ter representatividade para você ver que você cabe ali, você cabe onde você quiser. E já tem gente provando para você que é possível. A representatividade, a gente nem... Esse é um assunto que só de falar já me emociona, assim, porque é muito importante. Às vezes a gente não sabe o quanto a gente precisa de alguém que represente a gente de fato, né? Eu já comecei a me emocionar porque meu apelido é Chun por causa da Chun-Li, que é a primeira lutadora mulher de jogos. Então, eu era pequena, mas eu não sabia o quão importante era me sentir representada. Eu era pequena, mas eu não sabia que eu estava procurando essa representatividade. Mas a gente sempre buscou, então é muito importante ter não só mulheres, mas pessoas diversas. É muito importante para todos nós sentirmos que a gente também faz parte. Porque eu cresci com jogos, eu vi meus amigos jogando CS, todos os jogos. Só que eu sentia que não era o meu mundo, porque não tinha outra mulher jogando, porque não era incentivada, porque eram só os meninos que iam na LAN. Então, você estar ali na frente, você sentir que você também está ajudando a representar outras mulheres, é uma sensação muito boa, sabe? Então, ter outras mulheres comigo também, isso é indescritível e é muito importante. Não só na questão das mulheres, mas qualquer melhoria de se sentir representada e de ter alguém que você consiga se inspirar é imprescindível para a gente chamar mais pessoas e tornar o jogo mais diverso. A Potter levantando aquele caneco, gente, maravilhosa. Quando eu vi aquela foto icônica dela levantando e os jogadores atrás dela, assim, prova muito que a gente pode muita coisa. A gente pode qualquer coisa, na verdade. O que resta é, muitas vezes, a gente acreditar na gente também, porque, infelizmente, muitas mulheres, muitas pessoas sofrem da síndrome do impostor, que eu falo. Isso acaba travando um pouco o nosso caminhar, mas eu acho que
quebrou barreiras, sabe? A Potter ali levantando aquela taça. Quem tá chegando agora, tá vendo aquilo, fala, caraca, sabe? Não vê que é impossível, sabe? É uma coisa diferente, acaba se tornando natural, sabe? Vai ficar cada vez mais natural você ver mulheres, pessoas do cenário inclusivo conquistando uma posição legal, acaba se tornando natural. Hoje, com esse título, se mostra que tem a melhor treinadora do mundo, a melhor leitura de jogo pós-pausa tática é da Potter. O que ela entende de jogo, a gente estava conversando... E a Potter não parou, ela sofreu hate quando tirou o jogador, quando entrou outro jogador, ela sofreu hate em diversos momentos e ela se manteve ali firme com a decisão dela. Então, isso mostrou a força, sabe? A força que ela teve de bater de frente muitas vezes ser julgada ou ser questionada por quê de alguma coisa. Ela veio do CS também, ela já foi jogadora, então ela tem uma história brilhante também. E foi muito bom para ela, óbvio, e para as outras mulheres também, se sentir representada, da primeira coach mulher no cenário misto, teve uma ascensão meteórica e o time já conquistou o Mundial, isso foi muito importante. Eu acho que é não desistir, por mais que tipo, seja muito difícil você não desistir. Eu não desisti e tô aqui, sabe? E tem que aguentar o tranco também, né? Principalmente sendo mulher, tem que estar preparada, porque tem, como a gente já falou antes, muita coisa ainda a evoluir, né? Muita a melhorar. Então tem que estar preparada também.